Muy buenos días para todas y para Bom todos. Es dia a todas e maravilloso estar todos. con ustedes É hoy en el maravilhoso estar Día aqui de los com Cuidados vocês y el hoje Apoyo. Les damos neste la evento bienvenida a internacional este sobre quem webinar del cuida Banco para Interamericano sistemas de para el cuidados Desarrollo y sustentáveis Cuidado. na América Latina e La Caribe, conversación neste evento será realizado en pelo Banco español. Interamericano de Si usted Desenvolvimento. está Teremos en aqui falas English, em you can espanhol, select English in the com interpretation tradução button simultânea in your Zoom. para inglês Si e quiere português. oír en portugués, Se quiser ouvir em seleccione português, por portugués en el favor, botón escolha de português no botão interpretación de de Zoom. interpretação And do that way Zoom. you avoid listening to me in Portuguese. Assim poderão Soy Diana ouvir Rodríguez, em português. asesora Sou Diana especial de Rodrigues, género y diversidad assessora del especial de presidente del Gênero e BID. Diversidade Y do vamos a Presidência do BIB. moderar este seminario Hoje irei virtual. moderar este seminário Para virtual, esse comenzar, webinar. Para tendremos unas começar, palabras de ouviremos Reginaldo algumas Regalía, palavras do gerente del sector Reginaldo social Regalia, del gerente BID. do setor social do BID. Muchas gracias, Diana, y Muito obrigado, bienvenidos a Diana. todas y a todos. Bem-vindos todos e todas. Realmente me alegra inaugurar este seminario É virtual um del BID en Uma ocasión grande del Día satisfação Internacional de los abrir Cuidados este y el seminário Apoyo, webinar do que BID sobre os celebramos cuidados e o mañana. apoio sustentáveis. O Hace 10 dia años el BID será comenzó a apoyar celebrado a los amanhã. Há 10 países de anos, o América BID Latina y começou a Caribe apoiar os países en da la América Latina e construcción de los Caribe sistemas de na cuidados, construção dos iniciando en sistemas de Uruguay y cuidados. expandiéndose Começou no de forma Uruguai e foi significativa se expandindo gracias de maneira al compromiso de significativa todas y graças compromiso de ustedes. ao compromisso Este año el BID de incluyó todos. los sistemas de Este ano, o BID cuidados incluiu os sistemas de entre sus cuidados prioridades entre as suas institucionales y operativas prioridades con el institucionais e lanzamiento operacionais, de com la o iniciativa BID lançamento Cuida. da A iniciativa. través de esta iniciativa buscamos expandir el Através dessa financiamiento, iniciativa, la visamos asistencia expandir o técnica, el financiamento, a conocimiento y la assistência técnica, o oferta de conhecimento servicios e de a cuidado oferta de de alta calidad, serviços de cuidados de alta promoviendo qualidade, también la corresponsabilidad. promovendo também a Para el BID, corresponsabilidade. invertir en Para o cuidado BID, genera investir em oportunidades de cuidados crecimiento cria económico por oportunidades varias de razones. crescimento econômico por diversas Primero, razões. permite mayor Primeiro, participación permite uma laboral maior femenina, participação a do liberar trabalho el feminino, tiempo de las cuidadoras, liberando o en su tempo gran das mayoría son cuidadoras, que em sua mujeres. grande maioria Y la são evidencia mulheres. aquí es contundente. E En aqui, Uruguay, este aspecto é invertir en cuidados contundente. O universales Uruguai para investir em niños de cuidados 0 a universais 4 para crianças de años 0 a 4 aumenta anos el empleo femenino en aumenta o emprego aproximadamente cinco feminino em puntos aproximadamente porcentuales. 5 pontos En percentuais. Ecuador, el acceso a centros de cuidado No infantil Equador, incrementa o acesso la aos participación cuidados laboral infantis aumenta a femenina participação de no hasta trabalho 22 feminino puntos em até porcentuales. 22 pontos Y percentuais. estudios en Brasil y Argentina Estudos no Brasil muestran e Argentina resultados similares. apontam resultados Esta realidad semelhantes. también aplica al Esta cuidado de realidade também se personas aplica ao mayores. cuidado de En idosos. México, un estudio del No banco México, o muestra estudo que do banco cuidar a los padres mostra que cuidar dos disminuye pais la probabilidad de que diminui las a mujeres entre probabilidade de que as 50 y mulheres entre 64 50 e años trabajen 64 anos en más de 2 puntos trabalhem em porcentuales. mais de 2 pontos Y entre percentuais. quienes ya trabajan, E entre aqueles que já reduce trabalham, horas laborales reduz remuneradas
horário de trabalho remunerado em Además, 7%. invertir en cuidados Além contribuye disso, investir em a cuidados la acumulación de capital contribui humano de largo plazo, também para a genera formação do capital ahorros humano en a el longo sistema prazo, de salud gera y mejora la calidad de reduções de vida custo do de sistema de quienes saúde e melhora a reciben estos qualidade de cuidados, vida sean daqueles que estos niños, recebem estes niñas, cuidados, sejam personas con crianças, discapacidad o pessoas adultos com mayores. deficiência ou En el idosos. seminario de hoy abordaremos los desafíos No y webinar de oportunidades hoje para abordaremos os establecer desafios e sistemas de oportunidades cuidados para en la estabelecer región. sistemas de cuidados em nossa Nos vamos a região. enfocar en un aspecto fundamental, que es Falaremos reconocer, especificamente apoyar de um los aspecto recursos humanos. fundamental, reconhecer e Las apoiar os cuidadoras y recursos cuidadores humanos, as cuidadoras que e brindan cuidadores apoyo vital que a oferecem quien lo apoio necesita, vital para a que quem estos dele últimos precisa, puedan realizar tareas para que estes cotidianas, possam realizar suas participar tarefas socialmente cotidianas, y participar vivir vidas de plenas. eventos sociais e viverem Quiero vidas plenas. agradecer a la OSD, Eu quero a la agradecer à Agencia OCDE, Francesa de a Agência Desarrollo, como Francesa de coautor del Desenvolvimento, informe coautores do Quien Cuida, relatório cómo apoyar y Quem Cuida, reconocer a como quienes apoiar e cuidan de reconhecer personas aqueles que mayores cuidam de en América pessoas Latina y el Caribe. idosas Esperamos que este na América informe Latina e realmente Caribe. marque un hito y sea Esperamos que este una útil relatório seja um herramienta marco en realmente, el seja uma diálogo futuro de ferramenta útil construcción de para o sistemas de diálogo cuidado en la futuro da región. construção do sistema de Quiero cuidados na también dar região. un especial reconocimiento a Também Gloria gostaria de Reyes, fazer um directora general del reconhecimento especial Programa à Supera Glória T Reyes, de República diretora-geral do Dominicana, programa bienvenida, Supera-T da y a República Leángela Dominicana, Ponce, bem-vinda, diputada e a federal y Aliange da secretaria Ponte, en el deputada Estado federal e del secretária Pará. do Son Estado líderes brasileiro do regionales Pará, que nos líderes acompañan hoy, regionais que estão aqui hoje cuyo conosco, trabajo ha sido fundamental cujo trabalho para vem tendo um impulsar esta papel agenda en la fundamental para región. impulsar esta agenda na região. Los desafíos son muchos, Os pero desafios são pensamos que las enormes, oportunidades son porém mucho más. acreditamos que as Así oportunidades que são los muito invito a mais. seguir reflexionando y trabajando en Convido esta todos a agenda con la seguirmos que refletindo e tenemos un trabalhando nesta compromiso muy agenda, com a qual fuerte temos um como banco. compromisso muito forte como Muchísimas banco. gracias. Muitíssimo obrigado. Muchas gracias, Ferdinando. Muitíssimo Esta obrigada, webinar va a Ferdinando. tener dos partes. Teremos En la então primera, duas conoceremos los partes resultados principales deste de la encontro. nueva Na primeira, publicación conheceremos del os BID, principais resultados da nova titulada ¿Quién publicação do cuida? BID, chamada Quem Cómo Cuida? apoyar y reconocer a Como quienes apoiar e cuidan de reconhecer personas mayores en as América pessoas que Latina y el cuidam de Caribe, pessoas idosas na realizada en América Latina e Caribe, colaboración realizado em con la colaboração OSD y con la Agencia Francesa de com Desarrollo. a OCDE e a En la Agência segunda Francesa de parte Desenvolvimento. tendremos Na un segunda panel de parte, lujo teremos um en el que painel de luxo, conversaremos sobre los no desafíos y qual las oportunidades conversaremos a que respeito tienen los dos sistemas de desafios e cuidados en la oportunidades región, dos como ya sistemas de cuidados mencionaba na Ferdinando. região. Nos acompañarán la directora Estaremos Gloria acompanhadas Reyes da de diretora República Glória Dominicana y Reyes, la da República secretaria Dominicana, Leandre Dal Ponte e del da Estado secretária Paraná, Brasil, Leandre Dal a Ponte, quienes me do sumo a estado lo que do dijo Pará. Ferdinando sobre sus E, como disse o reconocimientos como Ferdinando, líderes sobre o assunto na especialistas del BID, região. Contaremos Karina também Lupita com dois y Marta especialistas Rubio, do que BID, nos Carita van Lupita e Marcia a Rubio. dar su extraordinaria que han dado, pero además hoy nos darán Compartilharão todos los também insumos que parten de su extraordinario y conosco riguroso todos os trabajo en seus políticas de insumos a cuidados en partir do nuestra seu región, rigoroso América trabalho Latina y sobre os Caribe. cuidados às pessoas Tengo el idosas na honor América Latina e entonces Caribe. de Bem, pasarle la palabra sem al mais, maravilloso portanto, equipo que gostaria de escribió passar a Quien palavra Cuida à o Cuidadores en maravilhosa América. equipe que escreveu Adelante. este relatório. Muchas gracias, Diana. Muito Las obrigado, personas Diana. en América Latina y el Caribe As pessoas na viven América más Latina e años Caribe que nunca. vivem mais anos Esto do que es un nunca. gran logro, pero también Este aumenta la demanda de cuidados. é um grande avanço, mas que requer Estimamos que para também el o año aumento de cuidados. 2050, Estimamos que para o ano 23 millones de personas 2050, 23 mayores milhões de necesitarán de pessoas cuidados a idosas largo plazo en irão nuestras requerer regiones. cuidados de longo Es prazo em nossas decir, regiões, ou 3 veces seja, más que hoy. 3 vezes mais do que Sin hoje. embargo, No los sistemas entanto, de cuidados de la os región sistemas de todavía no cuidados están da listos. região ainda Los não estão servicios públicos llegan a pocas preparados. personas, Os serviços las públicos opciones chegam a sin poucas fines de lucro pessoas, as están opções sem fins sobrecargadas lucrativos estão y la atención sobrecarregadas privada suele e o ser atendimento inaccesible. privado costuma ser Queda mucho por inacessível. hacer. Há muito Un ainda paso clave a para ser enfrentar feito. este Um desafío passo es reconocer a las importante para personas enfrentar o desafio é cuidadoras, reconhecer as pessoas asegurando que reciben cuidadoras, el apoyo, la nos certificando que formación y el recebam o apoio, reconocimiento a por la formação e labor o esencial de reconhecimento por desarrollo. este trabalho essencial Por que eso, prestam. el Banco Assim, Interamericano de o Banco Desarrollo, Interamericano la de OECD y la Desenvolvimento, a Agencia Francesa OCDE, de e a Agência Desarrollo Francesa de para Desenvolvimento producir esta uniram publicación. esforços para produzir esta publicação, Primero, ofrece el que análisis más oferece, em primeiro completo lugar, y uma completa análise sobre mais las completa personas até o momento cuidadoras sobre as de pessoas personas cuidadoras mayores de pessoas en la idosas región. na região. Segundo,
Segundo, analisa as políticas e os programas que apoiam essas pessoas e, finalmente, destacam as lições aprendidas, boas práticas e enfoques inovadores que podem inspirar reformas nos países da região, bem como em outros países da OCDE. Primeiro, vamos falar da situação das cuidadoras e cuidadores familiares de pessoas idosas. Na região, são 25 milhões. A maioria são mulheres. Além disso, são as mulheres que assumem as tarefas mais exigentes e menos flexíveis, como alimentar, dar banho em seus familiares idosos. Os cuidadores dedicam, em média, 7,5 horas semanais, prestando apoio às atividades básicas da vida diária. Esta carga é 2,4 horas maior para mulheres do que para os homens. Este trabalho não remunerado tem um custo, tanto em termos de saúde como de autonomia financeira. 71% das pessoas cuidadoras familiares relatam padecer de estresse, 55% relatam solidão, 34% sintomas de depressão, frequentemente pela falta de autocuidado e apoio. As pessoas que cuidam sem remuneração também têm uma probabilidade 8 pontos percentuais mais baixa de ter um emprego remunerado e, se tiverem, costumam trabalhar menos horas, o que se traduz em renda menor e pensões mais baixas na velhice, uma previdência menor. O resultado impacta o emprego feminino, enquanto que o impacto sobre o emprego feminino é muito menor, se é que ele existe. Se nada mudar, a demanda de cuidadores familiares de pessoas idosas na América Latina e Caribe aumentará para 60 milhões de pessoas em 2050, o que representará 13% da população em idade de trabalho. E se pensarmos na idade entre 45 e 64 anos, a idade durante é comum que os filhos precisem cuidar dos pais, isso representará 32% deste grupo. Além disso, essa tendência seguirá aumentando nas próximas décadas pelas menores taxas de natalidade e também por causa das mudanças nos arranjos de convivência. Agora, falaremos também dos cuidadores e cuidadoras remunerados. São 3 milhões na América Latina e Caribe, e 95% destes são mulheres, com aproximadamente 40 anos. Mais da metade são afrodescendentes e apenas 8% são imigrantes, um número relativamente baixo se comparado com os países da OCDE. O setor representa 1% do emprego total e 2,3% do emprego entre mulheres. Porém, em alguns países, chega a representar mais de 5% do emprego feminino. Isto com condições trabalhistas precárias. As trabalhadoras remuneradas trabalham em média 31 horas semanais, o que indica que este é um trabalho de meio período. A informalidade e falta de segurança social são comuns. Apenas 26% dos cuidadores remunerados contribuem com a Previdência Social e apenas 1/3 destes contam com um contrato oficial. Cuidadores remunerados costumam ganhar menos de um salário mínimo, 90% em média. Trabalhar como cuidador remunerado também tem um custo emocional. 20% apresentam sintomas de depressão e 45% sofrem de estresse. Um achado importante é que estes sintomas podem ser aliviados através da formação. Infelizmente, no entanto, os cuidadores remunerados não têm formação suficiente. Menos da metade concluiu um curso de cuidados e apenas 25% concluiu um curso extenso de mais de 150 horas.
Devido ao rápido envelhecimento da população, em 2050, América Latina e Caribe precisarão de 14 milhões de cuidadores remunerados. Assim, será fundamental que os países da região invistam no desenvolvimento de recursos humanos do cuidado, aproveitando assim também o enorme potencial deste setor para fomentar o crescimento econômico. Veamos justamente qué están haciendo los países Sim, de la estamos región para vendo apoyar a los precisamente o que os cuidadores países da familiares. região estão La fazendo ayuda para se apoiar os centra en cuidadores 4 tipos de familiares. Então, falamos políticas: aqui de 4 políticas de tipos de información, políticas: de políticas da asesoramiento a formación, informação, de apoyo assessoramento, a económico y formação, apoio políticas para econômico combinar el trabajo y e los cuidados. políticas para combinar o Con trabalho com respecto os al acceso a cuidados. la Com información, relação ao vemos acesso à que informação, los países están vemos invirtiendo que os en el países acceso a la investem información no para acesso à mejorar el bienestar y la informação para calidad del melhorar o cuidado. bem-estar e Varios países tienen qualidade do campañas de, cuidado. Vários han hecho países têm campañas de información, realizaram campanhas como es el de caso de formação, Ecuador, que tiene la conscientização, como é o caso campaña do Equador, Cuida a quien te que tem a cuide. campanha Cuida de En quem Costa Rica cuida de también você. Costa tuvo Rica Cuídate também, para cuidar bien, Cuide-se para que cuidar tenía una bem, campaña y un portal de información en uma línea. campanha e um portal de También existen informação online. registros de cuidadores, como en Tem Chile, também os para un acceso cadastros de preferencial a los formadores, como no Chile, para servicios. acesso preferencial aos Además de la serviços. información, Além los da países están informação, os invirtiendo en países formación vêm y investindo em asesoramiento. formação La e mayoría de los assessoria. países ofrecen A cursos maioria dos gratuitos de países oferece formación cursos o de gratuitos de recursos en formação línea, ou aunque de son muy recursos heterogéneos. online, ainda que sejam Hablamos, por muito ejemplo, de heterogêneos. 140 Por horas, exemplo, 140 horas, un curso muy completo en um Chile, curso muito pero en completo no muchos países Chile. también hay Porém, em cursos muitos mucho países más também cortos de existem 15 a 20 cursos mais horas curtos, que de se 15 a centran en 20 horas, temáticas que específicas, são como centrados em cuidar de áreas personas con específicas, como demencia, cuidar de calidad de pessoas com vida. demência Y Chile e sem a también formação tiene un devida. E no Chile subsidio para la também existe um asistencia para subsídio para favorecer assistência, justamente para esa formación. favorecer justamente essa Sin formação. embargo, los servicios de No entanto, os asesoramiento serviços y de de apoyo assessoria e psicosocial son apoio mucho más psicossocial escasos são y muito existen mais de manera más escassos e puntual. existem de forma mais Aquí pontual. igualmente vemos Aqui também el caso vemos o caso de Brasil, do donde en Brasil, Bahía hay unas onde na sesiones de Bahia terapia en grupo, existem que sessões de también terapia em existen, por ejemplo, grupo en Perú y e Colombia a nivel também no nacional. Peru e na Colômbia, Reducir el impacto existe o mesmo económico también no es país todo. muy Reduzir o impacto importante, ya que econômico muchos também é cuidadores muito tienen importante, uma vez que que muitos reducir sus cuidadores horas de trabajo precisam o reduzir suas horas de su empleo. trabalho, sua carga de trabalho ou Sin deixar embargo, o emprego. la mayoría de los Mas países a maioria dos no tiene ese países tipo de políticas. não tem Existen, por políticas ejemplo, como en estas. Por Chile, exemplo, no para Chile, las personas que cuidan a personas para as pessoas que con cuidam discapacidad, o en Costa de Rica, pessoas com centrado deficiência, ou na en los Costa hogares de Rica, bajos ingresos, y para también hay as iniciativas casas locales. de baixa La renda, dificultad e tem siempre iniciativas es locais en também. encontrar un equilibrio O objetivo é entre sempre encontrar o favorecer a los equilíbrio entre cuidadores e favorecer os formarlos, cuidadores remunerarlos para formais, evitar estas remunerá-los, pérdidas para evitar económicas, estas perdas pero también econômicas e, ao mesmo tempo, mantenerles indefinidamente o durante largo mantê-los plazo en un papel de indefinidamente ou cuidador. a longo prazo no Otra papel de manera de cuidadores. apoyo económico Outra son los forma de apoio créditos de econômico pensiones, são os que créditos de tienen un pensões, impacto mucho más a largo que têm um plazo, ya que impacto la idea mais a es longo evitar prazo, estas pérdidas uma o vez que a ideia é riesgos de evitar as pobreza perdas ou riscos de por pobreza interrupciones laborales que luego se acumulan causadas en las pelas pensiones. interrupções de En la trabalho que actualidad no depois se existen acumulam en la nas región, previdências. aunque se están considerando, y Na sí que região ainda não existen existe, para mas interrupciones está por sendo el cuidado de considerado para niños en cuidar, 4 por exemplo, das países. interrupções em cuidado infantil em Luego, 4 con países. respecto a las políticas Com que relação às permiten políticas que permitem combinar los combinar cuidados y el empleo, os las cuidados e o licencias emprego, por cuidados temos as son licenças por cuidados, escasas que são cuando escassas hablamos quando centrados en estos falamos cuidados para personas dos mayores, donde solo cuidados existen en Chile, en México y en para Ecuador, pessoas idosas. Só o para existem no Chile, familiares México e Equador, enfermos ou para que existen familiares en otros que países. estejam Esto implica doentes. que Isso existe em en outros otros países, casos ou seja, em outros se tendrá casos, nos que demais hacer uso casos, de unas será licencias preciso generales como recorrer às para uso licenças personal o de gerais para emergencia. uso La pessoal ou de flexibilidad laboral emergência. A también es flexibilidade escasa também no trabalho cuando hablamos de una é escassa quando flexibilidad por razones falamos de de uma cuidados, donde solo acessibilidade se por uma considera en questão de Chile, cuidados, en onde Costa no Rica y Chile, en Costa Perú. Rica, Peru, Finalmente, apenas también são es considerados. importante E, los finalmente, é servicios de importante respiro falarmos dos que permiten serviços una pausa en los de cuidados pausa, que y permitem estas realmente opciones que también haja uma por pausa ahora nos son cuidados. escasas.
Existen, por respiro ejemplo, en são Chile, escassas também, por donde se enquanto. No considera Chile, 2 visitas por semana de un sim, asistente consideram 2 personal, visitas por semana o de uma también a assistente nivel más pessoal, local en Colombia, ou na como las manzanas Colômbia, de cuidados en Bogotá. também temos Donde os también vemos locais de muchos cuidados, avances quarteirões de cuidados em es en Bogotá. las políticas de Temos apoyo a estes avanços cuidadoras nas políticas de remuneradas. apoio a cuidadoras Aquí nos remuneradas, centramos en 3 e tipos de aqui nos políticas, centramos em 3 en tipos de derecho laboral, políticas: salud y direito productividad trabalhista, y saúde e habilidades. produtividade Con e respecto a los habilidades. derechos laborales, lo que Com se relação aos direitos ve es trabalhistas, que la mayoría de los países vemos que a no maioria dos hay países necesariamente una regulación específica al não tem uma sector, regulação es más específica do una setor. regulación general, Seria, na pero sí verdade, uma también tenemos legislação mais algunas geral. específicas, Mas como por temos ejemplo algumas para que el são mais salario mínimo de los específicas, como no caso cuidadores, do salário que mínimo existen dos en Costa cuidadores, Rica y en da Uruguay, Costa o Rica e do para la Uruguai, negociación colectiva ou a en negociação Argentina y coletiva na Uruguay, o Argentina la e no protección del Uruguai, derecho ou a laboral. proteção do direito Sin trabalhista. embargo, la alta informalidad Assim, impide ainda assim, a alta precisamente que se informalidade pueda impede, ejercer estos derechos na verdade, que laborales esses direitos y trabalhistas dificulta sejam los acuerdos exercidos e colectivos dificultam que también os acordos hagan coletivos avanzar também, que eles los avancem, derechos. Ahí lo que que los países están impede que os haciendo es, direitos por un avancem. E lado, os países veem, por um lado, a fomentar la formalización a través fomentando a de la formalização contratación de servicios y la formación, através como en da Argentina, prestação de serviços e da pero formação, también como na Argentina, e se ha também hecho justamente en Argentina también un vimos acuerdo na Argentina tripartito também, precisamente, um que acordo es tripartite para el servicio doméstico, pero incluye para al o sector de serviço los doméstico, cuidados mas que inclui o setor para dos los cuidados. salarios, o también en Jamaica, No donde caso hay dos salários, e na incentivos también para Jamaica la também tem formalización a través de incentivos la para a seguridad formalização social. através da Previdência Con Social. respecto a la salud No que diz y respeito à la saúde productividad, e à produtividade, las normas de as seguridad normas de ayudan a mejorar el segurança bienestar, ya que ajudam a previenen el melhorar o estrés bem-estar, uma emocional y vez que físico. previnem o Sin estresse embargo, emocional lo e que se ve físico. es que No hay entanto, pocas observa-se que medidas existem para poucas formación para un medidas manejo de seguro, y formação las para um medidas están manejo más seguro, centradas para en um la tratamento seguridad de los seguro, mas estão residentes, mais aunque centradas na también segurança impactan el dos bienestar de residentes, los ainda que cuidadores y impactem las também o cuidadoras. bem-estar dos cuidadores Estas e medidas se das centran cuidadoras. más As en medidas el centram-se sector mais no del cuidado setor institucional y do no cuidado tanto en el cuidado institucional en e el não hogar, tanto no y están cuidado centradas no lar. en Estão temáticas como los centradas cupos em máximos, temas ratio de como residentes, os a mate, cuidadores que as cotas existen en 3 máximas países. para residentes, Em, cuidadores, trabalhadores También la residentes em 10 implementación puede países. ser A débil por implementação pode falta ser de frágil capacidad também por para falta de las inspecciones. capacidade para Por a otro lado, realização las de medidas para inspeções. mejorar la E productividad as medidas para no melhorar a son una produtividade, por prioridad en outro la lado, não región são por uma ahora. prioridade na região, por Aquí vemos enquanto. 2 tipos de medidas. Vemos aqui 2 tipos de Una es medidas: desarrollar el uso de la uma é desenvolver tecnología o para uso da aumentar la tecnologia para productividad, aumentar donde a se está viendo, por ejemplo, produtividade, en Chile y en Uruguay, no Chile e no con el uso Uruguai, de por exemplo, collares com o uso de para colares, alarmas, o también de mejorar alarmes, e la também coordinación melhorar a sociosanitaria. coordenação Eso está reconocido en la sociossanitária. estrategia de Isso cuidados está en 5 reconhecido nas países. estratégias de cuidados em Donde sí 5 se ven países, muchos esfuerzos onde muy sim observamos significativos muitos es en el esforços desarrollo de las significativos habilidades y en é no alinear desenvolvimento de habilidades e alinhar habilidades con la justamente as demanda. habilidades Y aquí com lo a que los demanda. países están E os haciendo es, países por un vêm, lado, definir por um lado, perfiles definindo ocupacionales. perfis ¿Qué quiere decir ocupacionais, esto? Quiere ou decir seja, que se isso están haciendo significa una que descripción eles de los estão roles y las fazendo um características del registro dos trabajo, papéis, das que características do están basadas en trabalho, la experiencia, por ejemplo, de los baseadas na proveedores, experiência, pero por exemplo, también dos en cómo fornecedores e esto dos depende provedores, e também con como el isso nivel de depende dependencia, si es a do nível domicilio o de no, y dependência, se é em existen ya en 10 domicílio ou países y não. están en Já elaboración en existe nuestro 10 país. países e outros estão También elaborando, se no processo de desarrollan las elaboração. habilidades de Além manera disso, más desenvolvem general as con unos habilidades marcos de de forma mais competencias que geral, existen en 8 com marcos de países, y competências que esto va a existem em permitir outros países. desarrollar Essa unos estrutura currículos permitirá nacionales de desenvolver formación. também códigos Y nacionais de aquí hablamos formação. de qué habilidades estamos hablando, pues Falamos es quais são muy as diverso según competências, los né, as países, pero habilidades que puede estamos ir falando. É de diverso trabajo en em diferentes grupo países, mas pode a ser, por exemplo, cómo o trabalho em hacer los grupo, cuidados de actividades como diarias, prestar cuidados o para as también atividades conocimientos diárias, legales o de ou seguridad. conhecimentos Y jurídicos de finalmente, como hay muchos segurança, trabajadores y trabajadoras como en el existem muitos sector que trabalhadores no e han tenido trabalhadoras un no curso setor que formal, não tiveram es muy um curso importante formal, reconocer la é experiencia muito previa que importante reconhecer y a estos experiência conocimientos prévia, que se esses han adquirido a conhecimentos que través del foram trabajo. adquiridos Y eso através do sí se ve trabalho. también en 6 países. Isso também é observado em 6 países. Basados en la mirada Com cruzada base que nesse olhar hizo el informe entre transversal países de la do región y relatório entre entre países da região, América Latina y países de la entre América OCDE, que pensó en Latina e el países da camino a OCDE, seguir para mejorar consideramos las o condiciones de
caminho
futuro. O que vem depois, né, para melhorar o estilo de a qualidade de vida das pessoas idosas e cuidadoras e fechar essa lacuna nos recursos humanos. Para tal, é preciso que sejam promovidas criadas políticas integradas para melhorar a qualidade do trabalho em cuidados de longo prazo, escalar as oportunidades de formação, assegurando que esse enfoque de atenção centrada na pessoa seja incorporado. Apoiar os cuidadores não remunerados, incentivar também a redistribuição das responsabilidades de cuidados entre homens e mulheres e empoderar os recursos humanos do cuidado para que possam enfrentar as emergências causadas por eventos extremos. Para melhorar a qualidade do emprego, é preciso primeiro profissionalizar o setor, melhorando o acesso dos trabalhadores à segurança, à previdência social, através de políticas como incentivos fiscais e fiscalização e regularização do trabalho por conta própria, autônomo, e, por outro lado, impulsionar iniciativas do setor privado que possam melhorar a qualidade do emprego, como criação de cooperativas, plataformas de cuidadores, como vemos. Lá já é uma plataforma na França que visa centralizar a informação para facilitar a gestão das relações trabalhistas entre empregadores e cuidadores. À direita, vemos uma foto de formandas do Programa de Formação de Cuidadores na República Dominicana. É fundamental investir em capacitação e formação através da criação de programas que promovam a qualidade do cuidado, sempre centrados na pessoa, adaptando-se às necessidades e preferências dos cuidadores com cursos acessíveis e flexíveis. Terceiro, é importante apoiar os cuidadores familiares, e aqui são aqueles encarregados realmente da maior parte do cuidado. Então, como ouvimos, poderemos fornecer a essas pessoas informações acessíveis, e aqui vemos um exemplo de um portal do governo francês para pessoas idosas que responde a inquietudes específicas e orienta as pessoas com relação às suas necessidades. Também é importante prestar apoio psicológico, oferecendo opções de respiro, possibilidades de combinar melhor as responsabilidades familiares e de trabalho, encontrando maneiras de compensá-los pelas perdas econômicas advindas da prestação de cuidados. Quarto, é fundamental envolver os homens, tanto como cuidadores remunerados como familiares, e pode requerer medidas específicas para atraí-los para o setor, como ações afirmativas para a contratação de homens que vêm tendo resultados positivos em alguns países. E, finalmente, as pessoas idosas são especialmente vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos extremos, desastres naturais, emergências sanitárias e setor dos cuidados de longo prazo, e seus trabalhadores precisam se preparar para responder a estes choques. Muito obrigado. Convido, então, a todos e todas a lerem o relatório. Muito obrigado a Marco, Ana e ao Carlos por esta sessão, porque são os dados que motivam as políticas públicas e que nos ajudam a acelerar o progresso nesse tema. Justamente ouvimos como proporcionar os cuidados. Alô? Se bloqueou. No, todo bien, Diana. Es que acá empezó a sonar un ruido, disculpen. Porque houve um barulho aqui, eu não sei de onde é que veio. Então, eu estava dizendo que o que nós ouvimos é como prestar os cuidados e como garantir o reconhecimento e condições dignas de quem cuida. Este é um dos maiores desafios enfrentados pela região.
Isso tem implicações profundas para as pessoas que precisam de cuidado e para as economias em geral. Ferdinando falou das implicações para o emprego, para a produtividade. Este livro nos mostra que precisamos valorizar mais esse trabalho. Daí a importância de investir nesse trabalho como motor de desenvolvimento e como condições humanas indispensáveis. Agora, no painel, ampliaremos esta conversa para explorar como os países da região concretamente estão construindo sistemas de cuidados que abarcam não apenas as pessoas idosas, mas também outras populações, como crianças, pessoas com deficiência que requerem apoio. Então, vamos passar agora às experiências concretas, as lições aprendidas e as perspectivas para o futuro. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as nossas panelistas, sobretudo para quem não estava no início. Vou explicar o painel de luxo que temos. Glória Reis, diretora-geral do programa Progredindo com Solidariedade, da Rede Pública Dominicana. Também está Leandre Dalfonte, deputada federal, secretária da Mulher, Igualdade Racial e de Pessoas Idosas do Estado do Paraná, no Brasil, bem como Marta Rubio Colina, especialista em desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento Interamericano, e Carla Lupica, especialista em gênero e diversidade. Vamos começar com uma ronda inicial, algo muito rápido para provocar. E gostaria que comecem com uma pergunta que parece fácil, mas não é. Num tempo rápido, 1 minuto, contem-me o que acha, na sua opinião, o maior mito ou maior mal-entendido sobre os cuidados e por quê? Glória, vamos começar com você. Muito obrigada, Diana. Bom dia a todos. É um grande prazer estar presente nesse painel. No caso dominicano, podemos dizer que persiste a ideia de que o trabalho de cuidado se restringe unicamente às famílias e, sobretudo, às mulheres. Agora, algo interessante que saiu na experiência de trabalho é que não são apenas as mulheres, também as meninas. E este é um dado que soou o alerta e que nos pôs trabalhar para que, junto às famílias da comunidade, mudemos essa cultura de cuidado que recai sobre as meninas e, sobretudo, as mulheres da família. A ideia de que corresponde apenas às mulheres, meninas e famílias. Secretária Leandre, vamos dar-lhe a palavra, por favor. Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Diana, é um prazer estar com vocês. Eu acredito que o maior mito que a gente ainda precisa superar é que o cuidado não é apenas um gesto de afeto. Ele é, na verdade, uma política pública estratégica. Cuidar não é só um ato individual, é um compromisso coletivo que envolve a família, a comunidade, mas também o Estado. E quando enxergamos o cuidado como um investimento e não como uma caridade, transformamos a realidade, fortalecemos os vínculos e também garantimos dignidade a quem mais precisa. Então, não apenas mulheres, meninas, adolescentes, mas também famílias e os governos, os vários níveis de governo têm um papel neste compromisso coletivo. Karina. Bom dia, Diana. Muito obrigada por me fazer parte deste painel maravilhoso que está sendo realizado. Uma saudação muito cordial a todos os panelistas deste painel e a todos que nos acompanham de maneira virtual nesta conversa amena e franca. Só posso concordar com Glória, mas também eu acho que o mito fundamental que gira em torno dos cuidados é que isso é algo privado das famílias e, sobretudo, uma responsabilidade natural das mulheres. Durante séculos se
assumiu que bastava ser mulher para saber cuidar, e isso trouxe consequências muito negativas, desde a sobrecarga das mulheres, com o seu trabalho e suas limitações para participar do mercado de trabalho e seu limite à autonomia econômica, mas também invisibilizou um trabalho fundamental. E por que digo que é um trabalho? Porque os cuidados exigem tempo, energia, conhecimentos e geram um valor para quem recebe esses cuidados, bem como para a sociedade em seu conjunto. Se o trabalho de cuidado não for reconhecido como trabalho, custa-nos muito depois formalizá-lo, profissionalizá-lo e retribuí-lo ou compensá-lo economicamente da maneira com que merece. Cuidar e sustentar vidas é um trabalho essencial. E, em terceiro lugar, se conseguimos ver esse trabalho como algo que as famílias têm que fazer sozinhas, o que na realidade estamos fazendo é aprofundar ou ampliar desigualdades sociais, por aquelas famílias que têm mais recursos, provavelmente vão ser as famílias que têm mais possibilidades de adquirir serviços de melhor qualidade. Transformar esses mitos em políticas que redistribuam socialmente os cuidados são fundamentais, não apenas para quem recebe os cuidados, mas também para quem os presta. Muito obrigada, Karina, que salientou o risco de invisibilização e de não valorização desse trabalho que são fundamentais para todos os outros trabalhos. Marta. Muito obrigada, Diana. Muito bom dia a todos. Eu estou totalmente de acordo com os mitos destacados pelos outros membros do painel e gostaria de acrescentar um que é muito prevalecente na primeira infância, mas também se generaliza a todas as pessoas que precisam de cuidados. O mito de que o cuidado se restringe ou exclusivamente ao aspecto físico e de segurança, banhar, alimentar, trocar fraldas, e não considerar também uma missão mais ampla do cuidado que exige a promoção ou a manutenção da autonomia das pessoas, que exigem cuidados e promover também seu desenvolvimento cognitivo, de linguagem socioemocional. Então, essa visão mais ampla, que não limita o cuidado a aspectos físicos de segurança, não leva em conta as necessidades socioemocionais de crianças, de pessoas com deficiência e de idosos. Eu acho, é preciso promover e manter a autonomia. E esse é um risco no qual podemos cair na agenda de cuidados, de não levar isso em conta. Obrigada. Sem dúvida, totalmente de acordo, Marta. Muitas vezes pensamos só no exterior, o físico, mas não levamos em conta também outras exigências das pessoas cuidadas. Bem, com esses desafios e com a missão clara, com a compreensão clara de que o cuidado é fundamental, vemos que a América Latina é um farol de inovação nesse sentido. Então, vamos começar explorando como os países estão levando a cabo modelos de cuidado e vamos aterrissar no território e explorá-lo. Eu gostaria de começar com a Glória. Glória, na República Dominicana, vocês estão experimentando um sistema de cuidados através das chamadas comunidades de cuidado, muito a nível territorial. Apresentaram-me isso há alguns meses e eu gostaria que você nos contasse sobre isso. Que nos conte duas coisas em particular. Em primeiro lugar, no que consistem essas comunidades de cuidado e que vantagens têm começando por algo local. Bem, eu vou começar pelas vantagens. Envolver comunidades locais gera uma maior compreensão e um maior sentido de pertencimento nas famílias, na comunidade, em todas esses coletivos. Então, a própria comunidade tem que zelar por isso, independentemente da participação do Estado. Isso potencia o desmonte de estereótipos, além de proporcionar mais oportunidades de emprego. Há muitas vantagens em se envolver as comunidades. Quando analisamos as estratégias de intervenção técnicas,
acompanhadas por organizações sociais com as pessoas da comunidade, fica muito mais fácil a intervenção, porque se cria uma espécie de rede local, onde começa a se gerar o entendimento de que isso não é exclusivo das famílias, é uma responsabilidade do Estado e da comunidade em seu conjunto. Na prática, isso significou que há pessoas que começam a se interessar por ver esse trabalho ou esse cuidado como um trabalho, começam a informar-se sobre as várias intervenções que temos com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência. Então, a ideia é que tentem construir uma visão de autonomia nas famílias e que se profissionalize o trabalho do cuidado e que também entendam que é um trabalho que requer uma remuneração. Isso é o resultado da intervenção dominicana. Nós temos a comunidade, as famílias e, por outro lado, o Estado que oferece esses serviços, financia esses serviços com esse modelo comunitário. Também pensando na contratação de cuidadores e cuidadoras. Foi algo que está nos permitindo fortalecer tudo isso com toda a experiência, o local com toda a experiência nacional do Estado. Muito obrigada. Maravilhoso. Sem dúvida, essa ideia de envolver os vários atores é uma aposta, ajuda a visibilizar, ajuda a compreensão, ajuda a que todos entendamos, e ajuda-nos a dissipar esses mitos e mal-entendidos. Secretária Leandre, no Paraná, também apostado na abordagem territorial, que é muito interessante. O governo nacional está avançando na sua legislação de cuidado, mas vocês, concomitantemente, têm uma abordagem territorial com o programa territorial Amigo da Pessoa Idosa. Estamos vendo como é preciso vários níveis e coordenação entre os vários níveis para fazer avançar este programa. No que consiste o programa do Paraná e como contribuiu para melhorar o bem-estar da população do Estado? Bom dia, Ana. O Paraná Amigo da Pessoa Idosa nasce de uma visão muito clara. O envelhecimento é um fenômeno que acontece no território, na comunidade. E é por isso que construímos um programa que articula os municípios. O Paraná tem 399 municípios. Os conselhos municipais, todos os municípios têm conselho, as universidades e a sociedade civil, para criar uma rede de cuidado e proteção das pessoas idosas mais próximas a elas. É uma abordagem territorial que permite enxergar as realidades locais, desde grandes centros até pequenos municípios, e adaptar as ações de acordo com as necessidades de cada região. O programa ele integra e fortalece as políticas já existentes de saúde, de assistência social, de educação, e traz inovação, como iniciativas que é a criação da rede estadual de atenção à pessoa idosa, o cadastro estadual do cuidador, a Bolsa Cuidador Familiar e investimentos em obras financiados pelo Estado, né, para preparar as cidades à medida que as pessoas envelhecem, elas possam ser melhor acolhidas. E também cria um sistema de certificação de cidades amigas da pessoa idosa que garante que o programa ele seja uma política de Estado e não apenas uma política de governo que se faz enquanto aquele governante está. E o resultado é um Paraná que reconhece o valor da pessoa idosa e promove a sua autonomia, a sua independência, previne a violência e também constrói um futuro aonde viver bem é sinônimo de qualidade de vida, e em qualquer lugar que essa pessoa se encontre no território do estado do Paraná. Muito obrigada, deputada. Karina, a partir de sua missão pessoal,
você tem este valor agregado de ver o global. Que outros modelos dos quais podemos aprender? Bom, Diana, muito obrigada por sua pergunta. Como sabe, no BID estamos apoiando vários países da região a elaborar e implantar modelos territoriais de cuidado. Eu gostaria de contar ao público que em agosto realizamos o primeiro fórum regional de BID Cuida no México, onde participaram 9 países da região, entre eles a República Dominicana e o Brasil. No entanto, também participaram outros países que apresentaram os centros comunitários de cuidado no Chile, o programa Sementes do Futuro do Paraguai, o programa Sempre do Uruguai, um programa de educação e desenvolvimento infantil que se faz em coordenação com o setor privado. Mas, além de falar pontualmente desses programas fantásticos que eu os convido a conhecer, eu gostaria de compartilhar algumas aprendizagens coletivas do fórum. Em primeiro lugar, o sujeito da política de cuidados. A maioria dos programas não falam apenas de pessoas que exigem cuidados, mas também do bem-estar das pessoas que cuidam. Por isso, a maioria dos países estão implantando programas de respiro e substituição, programas para pessoas familiares não remuneradas, e alguns países pioneiros já reconhecem essa trajetória de trabalho não remunerado através de seus programas de proteção social. Uma segunda lição que aprendemos em conjunto é que o desafio atual desses modelos territoriais é como escalá-lo sem sacrificar a qualidade. E por que eu digo isso? Porque os modelos produziram resultados concretos e tiveram impacto. No entanto, quando fazemos análise da população-alvo e da população que a atende, ainda há alguns gaps, algumas lacunas. Então, como fazemos para ampliar a cobertura sem perder qualidade e ter como resultado algo que não queremos, que são serviços de cuidado fragmentados por território ou população? Em terceiro lugar, aprendemos que a formação, as condições de trabalho das pessoas que trabalham neste setor são fundamentais para a qualidade do cuidado que recebem as pessoas de que precisam dele, mas também para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos cuidadores, que muitas vezes estão sobrecarregados, estressados, com problemas mentais muito fortes. Inclusive, outra aprendizagem que adoramos ouvir é que os países estão avançando em ferramentas administrativas ou de gestão que permitem uma coordenação interinstitucional mais fluida, eficiência nos orçamentos e, por sua vez, planejar estrategicamente os cuidados. Quais são essas ferramentas? Por exemplo, medida da dependência, por exemplo, orçamentos com medição dos cuidados, janelas ou guichês únicos que facilitem acessos aos cuidados através da concentração da informação ou seus trâmites. Com essas aprendizagens, o BID vai continuar promovendo este diálogo regional, porque estamos convencidos de que se os países compartilhem lições e aprendizagens, a região vai avançar mais rápido e melhor na construção de soluções práticas e concretas que melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem na América Latina e no Caribe. Muito obrigada, Karina, perdão. Gostaria de perguntar-lhe sobre os resultados, que é muito de que falaram outros países da região. Que resultados concretos vocês estão conseguindo nessas comunidades de prestação de serviços, tanto em termos de cobertura quanto em termos de transformações sociais? É importante abrir o horizonte para incluir como medir os impactos. De fato, todas as comunidades de cuidado estão especializadas em uma na província de Santo Domingo e uma província do sul do país. E nós elaboramos um projeto
piloto, e na primeira fase nós prestamos atenção na prestação de serviços a idosos. Por exemplo, pessoas que se formaram na capacitação para cuidado a idosos e crianças com deficiência e também para cuidados na primeira infância. Aqui estamos falando de mais de 4.000 pessoas que já se formaram e que têm capacidades e competências adquiridas e têm certificados para poder exercer a função de cuidador. Quando tratamos de idosos, é preciso que os formandos se certifiquem com para cuidar de idosos, para poderem ser contratados. Como eu disse na intervenção anterior, o modelo está especializado na prestação dos serviços. Nesta licitação, já vimos que várias associações cooperativas ou pequenas empresas de mulheres começam a se formalizar para prestar esses serviços. Até o momento, com o apoio do projeto do BID, temos cerca de 400 famílias que recebem cuidado em seus lares. Isso reflete um impacto também na receita, na renda de cuidadores e cuidadores que estão formalizados, têm um salário superior ao salário mínimo, têm previdência social. Isso é uma maneira de dignificar esse trabalho e, por outro lado, garantir o direito ao cuidado por parte de idosos. A maior parte deles estavam sós ou eram só cuidados pela comunidade. Então, conseguimos que estas famílias, onde há um idoso com dependência que exige cuidado individual e domiciliar, possa receber esse serviço. E isso gerou uma grande mudança para as famílias em sua qualidade de vida e também, de maneira muito importante, na possibilidade de que o cuidador familiar possa estar vinculado a uma atividade produtiva, ou dentro da casa, ou podendo ser contratado para ser cuidador ou cuidadora. No caso dominicano, as estatísticas nos mostram a porcentagem de mulheres, 97%, as que participam desse programa de formação, mas continuamos a incentivar que haja mais homens interessados a prestar serviços de cuidado. Começamos a mudar a mentalidade, no sentido de que também é um trabalho para homens e não apenas para mulheres. Este é um resumo muito rápido do resultado do programa. Em 2026, estamos projetando uma ampliação, pretendemos escalar a intervenção à cidade de Santo Domingo, escolhemos 6 os setores prioritários, onde identificamos o nível de dependência das famílias e estamos focalizando o espaço de formação para essas pessoas, com o apoio das comunidades de cuidado local. Este é o panorama dos resultados obtidos na República Dominicana. Fantástico, Glória, muito obrigada. Leandre, voltando, como estão fortalecendo as capacidades dos municípios para implantar estes programas, garantindo sua implantação, ou seja, uma política para que seja uma política de Estado e não uma política de governo? E que desafios enfrentaram também no momento de trabalhar com esses grupos ou municípios? Bom, o nosso foco tem sido fortalecer a gestão e a governança local, porque são nos municípios que as pessoas vivem e são eles que conhecem as famílias, os territórios. A gente tem capacitado as equipes municipais, oferecendo ferramentas de diagnósticos, apoio técnico, criamos um mecanismo de incentivo como a certificação dos municípios,
amigos da pessoa idosa que reconhecem boas práticas, e também nós criamos e implementamos um sistema de financiamento inédito no nosso país, com repasses fundo a fundo para todos os municípios financiarem, tanto na questão de custeio como investimento, as políticas públicas que são executadas no âmbito municipal. O maior desafio que a gente ainda enxerga é integrar as políticas setoriais, como assistência social, saúde e direitos humanos, e mudar a mentalidade sobre a questão do envelhecimento. Mas eu acredito que nós estamos avançando, principalmente com parcerias que trazem informação continuada, engajamento para as lideranças locais, e quando o município ele se sente parte, né, e sendo apoiado e reconhecido, as políticas deixam de estar só no papel e começam a se transformar em realidade para mudar a vida das pessoas. Muito obrigada, Leandre. Agora eu gostaria de fazer a pergunta a Marta, sobretudo focando em pessoas que requerem cuidado. E pensando no território, quais são os principais modelos de atenção ou cuidado para a primeira infância? E que elementos são fundamentais para que possa haver uma implantação bem-sucedida desses programas? Bem, tradicionalmente, havia duas estratégias no quadro de serviços de desenvolvimento infantil. Uma são serviços de desenvolvimento infantil em centros ou jardins de infância, e esses podem ser comunitários, e a outra estratégia são os modelos de acompanhamento familiar, que consistem em visitas ao domicílio das famílias, nas casas ou em espaços de cuidados comunitários, onde se trabalha diretamente com os cuidados específicos das crianças, tradicionalmente as mães e as avós, e mais recentemente estamos incorporando pais a estes modelos. Por causa da pandemia, houve uma explosão de cuidados alternativos, à distância ou híbridas, que combinam presencialidade com cuidado remoto. Que modalidades de cuidado escolher depende muito do território. O território é sempre fundamental e muda a cadeia de cuidado, como enfatizaram as panelistas. É preciso entender as necessidades da família, é muito importante a idade da criança. Chega um momento em que, para promover desenvolvimento e autonomia, é fundamental que haja interação entre pares. Implantar essas modalidades à escala de maneira bem-sucedida, implantar a escala é relativamente complexo, mas se consegue fazê-lo com qualidade e de maneira bem-sucedida. Ainda é um reto, um desafio, e o desafio está em encontrar um equilíbrio entre o modelo original de cuidado, que geralmente é testado em pequena escala, e flexibilizá-lo de maneira adequada que permita a sua implantação efetiva em maior escala. Isso faz com que nós tenhamos que identificar elementos fundamentais. Mais uma vez, também temos que entender a realidade do território e adequar a implantação à logística de prestação que possa ser prestada pelo território, fazer uma contextualização cultural de materiais e conteúdos, entender também as opções de prestação. Quem pode prestar os cuidados podem ser cuidadoras em centros ou podem ser facilitadoras de programas de acompanhamento familiar, podem ser pessoas da comunidade, não necessariamente profissionais, mas é importantíssima que recebam a formação e o acompanhamento adequado, como se enfatizou,
pelas panelistas. Então, encontrar modelos de cuidado comunitário adequados, contextualizar isso, são elementos fundamentais e não negociáveis, e isso requer trabalho interdisciplinar entre técnicos, mas também entre as implementadoras, as que conhecem o território da prestação do serviço. Desculpe, qual é o papel dos bancos multilaterais nesse processo? O que nós deveríamos fazer e o que estamos fazendo? Deu para ouvir? Vou repetir a pergunta. Qual é o papel dos organismos internacionais, como o nosso, no apoio a esse tipo de iniciativa territorial? Bom, é fundamental o papel, principalmente do BID, no caso aqui do Paraná, que nos deu a oportunidade de desenvolvermos políticas, buscando inclusive experiências internacionais, porque nós não temos muita referência dentro da política de cuidado aqui no nosso país. Tanto que a primeira legislação, que na verdade é um grande avanço aqui no Brasil, que trata da política do cuidado, foi aprovada no final de 2024, que institui a Política Nacional do Cuidado. Isso é um desafio para todo o território nacional e, em especial, para as comunidades locais. Então, o Paraná tendo já essa iniciativa de um programa a nível de estado, né, onde nós temos 12 milhões de paranaenses, entre eles nós já temos mais pessoas com mais de 60 anos do que menores de 14, num horizonte muito curto, que é 2027, termos o apoio do BID e de outros organismos internacionais, traz para nós novas respostas que nós não temos. A gente tem a oportunidade de fazer novas modelagens nos serviços, buscar novas fontes de financiamento, porque uma coisa é você garantir o cuidado como um direito, outra coisa é você construir políticas públicas que tragam orçamento para esse tipo de direito garantido por lei. Então, embora a política ainda ela não seja totalmente implementada no nosso país, daqui a pouco, se nós não tivermos estratégias e sistemas de cuidados, seguramente nós vamos enfrentar muita judicialização na política do cuidado, seja no campo federal, seja no campo estadual ou no município. Então, o que a gente tem, assim, de boa experiência hoje, contando com o BID como nosso parceiro, é justamente nos ajudar a trabalhar numa velocidade maior do que o que a gente normalmente vê nas políticas públicas, as coisas acontecerem, porque o tempo do serviço público, ele é muito diferente do tempo que as coisas precisam acontecer. E essa parceria que a gente tem nos dá essa oportunidade para que a gente possa fazer com que todo esse trabalho em especial de cuidado, que tem um valor econômico gigantesco, mas que foi sempre invisibilizado, possa se tornar uma estratégia para que a gente possa cuidar das pessoas que precisam, mas também valorizar aquelas pessoas que cuidam. E a gente possa reconhecer o cuidado como um investimento que gera prosperidade social, redução de desigualdade e possa garantir que ninguém envelheça sozinho. Obrigada, Leandri. Eu gostaria também de falar especificamente algo com relação a esse seu último ponto, como os cuidados são indispensáveis para a economia, para o crescimento. Você mencionou isso quando falou
do mito, né? Um dos mitos mal entendidos é a ideia de que é por caridade, por amor, porque é o que naturalmente acontece na família, nas mulheres. Mas agora eu gostaria justamente de voltar, retomar esse ponto, não? Falar de cuidados é fundamental para poder falar de economia e podermos enfrentar os desafios que temos na América Latina, falta de crescimento econômico, pobreza permanente, desigualdade aberrante. Então, Karina, vou voltar aqui com você. Falamos, portanto, de economia. Muitas pessoas não estão familiarizadas com o conceito da pobreza. Tempo. Você pode explicar a nós do que isso se trata, como está relacionado com a autonomia econômica? Peço desculpas aos economistas, vamos falar de economia com uma politóloga, mas eu prometo desempenhar bem. Vamos primeiro definir o que é autonomia econômica. Autonomia econômica é a capacidade que as pessoas têm de gerar e dispor renda própria. Como isso acontece? Geralmente através da participação de um trabalho remunerado. Pode ser o mercado trabalhista, a fonte mais geral de provisão de recursos para as pessoas. Bom, de acordo com os dados da CEPAL em 2023, apenas uma de cada quatro mulheres tinha renda própria na região, não, uma entre 10 mulheres versus uma entre quatro homens que tinham renda própria na região. Isso mostra que, apesar dos avanços das mulheres no mercado de trabalho, continua sendo importante promover a sua participação no mercado de trabalho. Bem, não podemos pensar nisto de forma isolada. Um trabalho de cuidados que as mulheres continuam prestando. Na apresentação do livro, vimos que as mulheres participam do trabalho de cuidados e dedicam quase 3 vezes eh, mais tempo por semana do que seus pares masculinos. Quantas mulheres dedicam seu trabalho? Prestam cuidados. Isso é benéfico para aquele que recebe os cuidados, mas também é benéfico para o mercado. Por quê? Porque sem esse trabalho de cuidados não existe força trabalhista, mão de obra formada, capacitada, suficiente. Ou seja, vemos aqui algumas conexões entre cuidados, mercado de trabalho e economia, que às vezes não ficam muito claros. E, como eu mencionei, quando as mulheres se encarregam do cuidado familiar não remunerado, liberam tempo para que outras pessoas participem do mercado de trabalho, geralmente os homens. No entanto, elas ficam presas naquilo que é conhecido como pobreza do tempo. O que significa pobreza do tempo? É o tempo limitado que as mulheres têm para participar do mercado de trabalho, por terem que se responsabilizar quase exclusivamente dos cuidados familiares. Bom, para superar este dilema, são necessárias políticas que possam fazer a redistribuição dos cuidados, como a deputada comentou, entre o Estado, mercado e família, e dentro da família, entre homens e mulheres. Isso é conhecido como a redistribuição social dos cuidados, ou a nova organização dos cuidados. Isto não apenas beneficiará as mulheres, que poderão ter mais tempo para participar do mercado de trabalho, também terá benefícios para suas famílias, porque haverá uma renda importante também para o bem-estar econômico da família. Agora, investir em cuidados é um investimento estratégico econômico. Por quê? De acordo com a OIT, em um estudo recente, se investirmos em serviços de cuidados, poderemos gerar para o ano 2035 quase 31 milhões de empregos formais na região. Isso transforma-se em uma oportunidade inédita para aumentar a participação trabalhista das mulheres. Aumentaria de 53%, que é o patamar atual, para 63% este nível em 2035. Sem dúvida, investir em cuidados beneficia, é um direito humano fundamental, garante o bem-estar social e familiar, mas também é um investimento estratégico que beneficiará a todos como sociedade.
Certo, agora eu gostaria de passar a palavra a André. Como estão considerando o valor econômico dos cuidados, pelos trabalhos de cuidados, remunerados e não remunerados também, nas políticas públicas? O trabalho de cuidado, ele tem um valor econômico gigantesco, mas historicamente aqui no Brasil sempre foi invisibilizado, como todos já defenderam, principalmente quando realizado pelas mulheres. E é por isso que aqui no Paraná nós temos buscado reconhecer e valorizar esse trabalho como uma parte essencial da política do cuidado dentro da parte econômica. E com a Bolsa Cuidador Familiar, que eu comentei anteriormente, a gente deu um passo importante e concreto, reconhecendo financeiramente quem se dedica seu tempo, seu amor para cuidar das pessoas idosas ou pessoas com dependência. Mas a gente vai além disso. Estamos criando condições para que os profissionais eles possam também ser profissionalizados, gerar emprego e renda que fortaleça a rede de apoio para as famílias em especial e reconhecer o cuidado como um investimento, na nossa visão aqui do Estado, é gerar prosperidade, é a gente poder reduzir desigualdades, é a gente melhorar a qualidade do serviço prestado para quem precisa e, principalmente, garantir que o envelhecimento seja sinônimo de dignidade, de respeito e de qualidade de vida. Então, a lógica que a gente entende de uma política de cuidado, ela tem que cuidar de quem precisa, como um direito, mas também valorizar quem cuida também como um direito. E aí é que entra o papel do Estado, né? E o Estado ele tem que vir como uma política pública que possa sair do residual, porque até então, aqui no Brasil e no estado do Paraná não era diferente, as famílias sempre foram as principais provedoras do cuidado, mas com essa mudança também no formato das famílias, da atualidade, o Estado precisa assumir o seu papel enquanto provedor desse cuidado com mais efetividade e muitas vezes, como eu falei anteriormente, não sei se a interpretação, a tradução foi correta, evitar processos de judicialização. Muito obrigado, Leandre. Glória, agora voltando para a República Dominicana, são integradas cooperativas, criadas por mulheres, compostas por mulheres em seu modelo de cuidado domiciliar. Por que vocês optaram por este enfoque? Qual é o impacto que ele vem tendo? Em termos gerais, nós queríamos que os cuidados fossem sustentáveis no tempo e não dependessem estritamente de alguma mudança política, administrativa do país. E seria um mecanismo de proteção social, garantir esta participação, o envolvimento de forma ativa do setor produtivo, de organizações, neste caso, empresas, muitas das quais são lideradas por mulheres. Então, entendemos que esta seria uma forma de cobrir diversas dimensões econômicas, esse enfoque da economia do cuidado, integrando cooperativas, PYMEs, PMEs, integrando organizações de mulheres que funcionavam tradicionalmente entre as comunidades e começaram a buscar oportunidades de gerar renda para essas comunidades. Uma nova economia. Seria o incentivo do Estado das comunidades de cuidado. E essas estruturas, das quais eu falei no território, podem promover o emprego local. Além disso, podem se associar ao Estado sem depender de uma entidade pública tradicional. Aqui existe uma sinergia importantíssima que nos permite gerar emprego, por um lado, dinamizar a economia e também oferecer ao país essa nova janela de produção, um potencial da economia do cuidado para nós fizemos um cálculo no Ministério da Economia, apresenta realmente um potencial para os próximos 10 anos,
Com esta política de cuidados, poderíamos ter entre 40.000 e 80.000 mulheres que hoje estão ocupadas, prestando esses cuidados através da liberação desse tempo de cuidados, poderiam estar integradas ao mercado do mercado produtivo, gerar renda, buscar um emprego e, da mesma forma, potencial de criar novos postos de trabalho a partir de tudo isso que vai sendo criado na economia dos cuidados. E, claro, também garantindo que estes cuidadores e cuidadoras sejam contratados formalmente, recebam formação, tenham acesso à formação e tenham uma renda estável. E assim esse paradigma vai mudar imediatamente, passar de um trabalho invisível para um reconhecimento, profissionalismo. Nós vimos neste modelo algo muito virtuoso que nos permite garantir a regulamentação do serviço do cuidado e, ao mesmo tempo, incentivar o setor privado, a criação de empresas, PMEs, cooperativas de mulheres para que elas possam participar de forma ativa no processo e, ao mesmo tempo, criamos este equilíbrio que nos conecta com o território, com os serviços e também garante que as famílias possam receber de forma direta e, evidentemente, ter essa sustentabilidade no tempo destas intervenções. Glória, muito obrigada. Nosso tempo é escasso, então eu vou pedir, encerrando esta sessão, mas em sua experiência, como o cuidado à primeira infância contribui para o desenvolvimento econômico? Como damos esse passo que parece que se perde? E como contribui à igualdade? Acho que perdemos a Marta. Então, vou aproveitar a presença de Leandre e vou continuar abarcando outras temáticas que também me parecem muito importantes. Eu gostaria de aprofundar no que achamos que é o serviço central do Paraná, pessoa, Estado amigo do idoso, porque há muitas coisas por onde entrar e muitas maneiras de prestar cuidados a nível nacional, local, população, cuidadoras, mas aprendendo com o programa do Paraná para a pessoa idosa, quais medidas que foram indispensáveis? Bom, primeiro, o programa, né, Paraná Amigo da Pessoa Idosa, é um conjunto de ações integradas que tocam diretamente na vida das pessoas. E entre os principais serviços que nós estamos desenvolvendo aqui, que eu poderia citar como referência, a Bolsa Cuidador, ela vem para valorizar quem cuida. Nós temos também os complexos sociais Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que oferecem no mesmo local diversas atividades para a promoção da autonomia e da independência das pessoas idosas, que pode ter também acoplado junto com eles um centro-dia que pode servir como um serviço de respiro àqueles que são cuidadores familiares, poder ter essa flexibilidade e levar a pessoa idosa dependente para ficar sobre os cuidados do complexo. Um outro programa que a gente tem aqui no nosso estado, que valoriza muito essa questão do olhar cuidadoso com a população que envelhece, é o condomínio da pessoa idosa, que são conjuntos habitacionais adaptados e equipados com uma infraestrutura totalmente diferenciada, onde ela tem vários serviços, além da questão da moradia. Nós temos também um programa que a gente tem tido assim, um impacto muito interessante, muito importante, que é uma experiência de viagens turísticas para as pessoas com mais de 60 anos, que se chama
Viaja 60 mais, que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem lugares turísticos do nosso estado, através das viagens de grupo organizado pelos municípios, mas financiado pelo governo do estado. E as universidades abertas para as pessoas idosas, que são espaços de aprendizado, de convivência e principalmente de protagonismo, onde cada pessoa ela acaba descobrindo novas habilidades, principalmente trocando experiências e continua escrevendo uma história com propósito, com alegria. Eu entendo que são ações que têm um ponto em comum: levar o cuidado e dignidade aonde as pessoas estão, mais próximo delas, com presença do Estado, com cuidado e com respeito a essa população que aqui no Paraná tem aumentado todos os dias. Fantástico, Leandre. Agora eu vou voltar à Glória e perguntar que lições você acha que poderiam ser úteis para outros países que estão começando a desenvolver programas de cuidado? Eu perguntei à Leandre o que ela destacaria, o que foi fundamental na prática, qual é a essência maravilhosa desse programa para os idosos? E o que você enfatizaria como sendo fundamental, de concreto nas políticas da República Dominicana? Bem, como temos experiência nos últimos 3 ou 4 anos, eu poderia dizer que as lições mais importantes que podem replicar-se são, em primeiro lugar, que é fundamental fazer o diagnóstico que permita conhecer a situação dos cuidados em todos os níveis, desde o macro, como regulamentações, até o micro, como espaço cultural, a posição dos papéis domésticos nos territórios. Deste maneira, as ações que tomarmos no futuro terão mais participação da comunidade. Em segundo lugar, envolver as comunidades nessas estruturas. Nossa experiência, as mesas intersetoriais da comunidade foram fundamentais para enfrentar desafios ou abordar desafios territoriais e também para identificar soluções conformes à realidade específica de cada comunidade. Nossos territórios têm padrões culturais muito semelhantes, mas a nível micro, há dinâmicas singulares. E tudo isso tem que ser levado em conta na hora de definir ações e tomar decisões. Em terceiro lugar, eu acho que tem a ver com o segundo ponto, é preciso articular esforços multissetoriais. Isso significa interoperabilidade entre as instituições públicas, parcerias e, como falamos de hoje, parcerias com organismos multilaterais para que haja o envolvimento dessas organizações sociais. Abertura, participação do setor privado é fundamental, a articulação da aprendizagem nesse processo de criação, porque com uma única infraestrutura governamental, flexível e interativa, aí só podemos levar em conta todo o conhecimento envolvido isso aí, porque é preciso ressaltar que há um construto popular à volta do papel do cuidador e da cuidadora. Então, se conhecer em profundidade esses elementos, poderíamos apresentar informações importantes para podermos avançar. Estas são as lições aprendidas que podemos compartilhar com todos. Muito obrigada, muito útil, muito direto. E eu gostaria de concluir com uma pergunta para todos. Na sua opinião, qual é o passo mais importante para fortalecer os sistemas de cuidado na região? Karina. E depois vamos abrir a todas. Muito rapidamente, eu acho que, na realidade, há mais de 10 países na região trabalhando
com políticas nacionais e sistemas nacionais de cuidado. A abordagem sistêmica ganha terreno. O que significa? Falar de cuidados não é apenas falar de serviços, embora os serviços sejam um componente fundamental, mas é falar também de formação, de qualidade, geração de dados para planejamento estratégico, avaliação, etc, etc. Além disso, com sistemas de cuidado, estamos atendendo todas as populações que precisam e as pessoas cuidadoras. E no que estão trabalhando os países, e é uma pedra no sapato, é a questão da governança e a questão do financiamento, que não pode basear-se apenas em renda gerada numa situação de restrição fiscal, como aqui tem em muitos países. Insisto, isto vai se gerar quando levamos em conta duas coisas: o território, como se disse em algum momento da apresentação, para a apropriação dos programas e para a particularidade, especificidade que tem que ter os programas em cada território, e também é preciso começar a pensar no marco regulatório que permita que esses avanços sejam realmente avanços e que não haja retrocessos quando há mudança de governos. Muito obrigada, Karina. Bem, temos muito poucos minutos, mas eu gostaria de dar a palavra, para que responda algumas perguntas que nos estão chegando. Glória, Marta também. Temos perguntar para a Marta. Vamos aproveitar essas perguntas. Glória, no chat, Diana Segarrat nos pergunta: que estratégias poderíamos utilizar para motivar a população em geral, para orientar as pessoas que prestam cuidados a um adulto idoso, tenham tenham acesso a cuidados psicológicos? Bom, eu diria que para criar a conscientização e a sensibilização das populações, as questões de cuidados, temos que ser muito criativos e fazê-lo de maneira deliberada, porque tradicionalmente e não podemos pensar nisso apenas como uma responsabilidade familiar. Esta é uma responsabilidade compartilhada, onde o Estado desempenha um papel, a sociedade em seu conjunto e as famílias de maneira coordenada. É preciso fazer um esforço intencional. Assim, e vincular-se a essas redes comunitárias, para mim, foi fundamental para fortalecer o relacionamento do Estado, no processo de elaboração. A participação dessas organizações comunitárias foi fundamental. A segunda coisa está relacionada à necessidade de vincular uma campanha de educação cidadã e de conscientização. É importante identificar influenciadores, pessoas que sejam porta-vozes, que possam começar a aumentar a conscientização. Em terceiro lugar, eu acho que é importante que os políticos que estão nos congressos também façam parte disso, porque em alguns sistemas essas iniciativas começam no Congresso, outras começam no Executivo. Então, é fundamental que os que elaboram as políticas, os que vão elaborar uma lei, também façam parte desse esforço coordenado para aumentar a conscientização, para sensibilizá-los e para que também haja uma coordenação entre o que o governo está fazendo e o que se faz no Congresso. Muitas vezes pode haver iniciativas paralelas que não necessariamente conversam, não estão coordenadas. Isso, posteriormente, pode gerar dificuldades no processo de elaboração e de formulação dessas políticas. Muito obrigada. A Marta se calou no momento em que fazíamos uma pergunta muito importante. 1 minuto. Como fazer para levar em conta os cuidados para a primeira infância? Houve um pequeno problema técnico, mas na primeira infância tivemos
a sorte de sermos defendidos por economistas conhecidos em quantificar a volta do investimento na primeira infância. Investir em serviços de qualidade bem focados são importantes para gerar retorno de até 3,7% por cada dólar investido. Então, realmente, o caso do investimento em cuidados à primeira infância já está documentado o argumento e se estende ao setor de cuidados em geral. Além disso, a questão do custo da inação, ou seja, o que acontece quando não investimos. E aqui se estimam perdas na região, em médio, de 3,6% do PIB regional. Não é pouco, né? Se não investirmos em crianças na primeira infância, nós vamos ter lacunas em desenvolvimento. Era o que dizia a Karina. Não vamos ter uma força de trabalho preparada. Vamos ter crianças com vocabulário acumulado antes de iniciar o primário, com 1 ano e meio de atraso. Então, esses serviços vão levar a uma força de trabalho não tão bem preparada e, por isso, não estamos contribuindo para uma melhora intergeracional. Nós estamos contribuindo para a continuação intergeracional da pobreza. Leandre, nos últimos 30 segundos. O que nos resta, que são 30 segundos, Leandre, qual é o passo mais importante neste momento? Bom, primeiro, financiamento contínuo e gestão integrada, porque não se faz política pública sem dinheiro, sem recurso, e prioridade, ela se traduz em orçamento. Você conhece a prioridade de um governo quando ele coloca orçamento público para executar essa política. Então, eu acho que o maior desafio, em especial aqui no Brasil, que já tem essa regulamentação, a criação de uma lei, né, a normatização da política do cuidado como uma lei, é a gente garantir o financiamento. Com isso, eu gostaria de agradecer amplamente a todas. Muito obrigada a Glória, a Leandre, Marta, a Karina, a todas as que participaram deste espaço, também a Marco, a Ana, a Carlos, muito obrigada e a OCDE por serem aliados fundamentais. Obrigado a Fernando Regalia por suas palavras de abertura, mas, sobretudo, como gerente do setor social, por dar muita importância aos cuidados. Hoje, em inglês, perguntamos who cares e quem cuida em espanhol. Isso significa que a nós importa muito e nós queremos continuar apoiando este espaço e estes programas. Muito obrigada. Obrigado.